Oi, gente, voltei finalmente, demorou, mas eu voltei aqui para contar para vocês aí as atualizações da minha experiência como afiliada da Shopee e principalmente fazendo live, porque eu tenho procurado alguns vídeos assim com informações mais parecidas com a experiência que eu tenho como afiliada e tá sendo difícil achar, porque eu tive uma experiência muito complicada, eu tô tendo uma experiência meio que complicada com a Shopee durante esse período. Eu ia fazer vídeos semanais, mas foram tantos altos e baixos com a Shopee que eu tava até sem energia pra fazer esses vídeos. Então eu decidi esperar a minha cabeça se acalmar um pouco, porque realmente eu tive alguns desgastes e até eu entender como eu acho que realmente a plataforma funciona, principalmente das lives, tá? Ó, meu gato vai passar aí na frente agora. E ele vai sentar na nossa frente, tá? É isso que ele vai fazer. Tem que ter paciência porque ele tá manhoso, ele tá com machucado, então ele tá tendo que usar esse cone aí, tá meio complicado. Gente, então, assim, eu tô fazendo live há mais ou menos um mês e uma semana. E realmente, eu gravei a primeira semana pra vocês, né? O resumo de como foi, eu não vou me repetir em relação a isso. Eu vou contar dali pra frente. Eu tive uma primeira semana muito boa, pra quem não viu o vídeo. Foi uma primeira semana onde a Shopee me deu muitas moedas, eu tive um desempenho muito bom porque eu tava com muitas moedas salvas. Eu tenho uma loja na Shopee há mais ou menos 5 anos, eu acho que eu fui acumulando moedas por causa disso. Então eu tava com 20 mil moedas, que é mais ou menos R$ 200 se você fosse comprar. E eu distribuí bastante moeda, então eu tive um resultado bem legal. Não um lucro, mas um resultado bom, que me incentivou a permanecer. Porque eu acho que se não fosse aquela primeira semana, talvez eu não tivesse continuado. E aí, a partir do momento que eu tive que comprar as minhas moedas, porque, primeiro ponto importante, gente, não, na minha experiência, tá? Na minha experiência, não tem como você ser bem sucedido, principalmente no início, se você não investir dinheiro na Shopee. E isso tanto para quem é vendedor, eu sou vendedora, eu tenho uma loja, eu vendo meus produtos, e eu tive que aprender que eu tinha que botar bastante dinheiro na Shopee para recuperar o meu dinheiro investido e ter lucro. E a mesma coisa acontece com o afiliado, pelo menos para quem faz live. Eu tenho feito alguns vídeos, lançado alguns vídeos, mas eu não fiz ainda nenhuma venda em vídeo. Em lives eu já fiz bastante venda. Mas você tem que investir. Para mim, nunca funcionou sem investimento. E o que é investimento? Você comprar moedas Shopee que você vai distribuir durante a live. Assistindo ali aos vídeos que a própria Shopee disponibiliza no YouTube para treinamento, né, pra gente conhecer sobre as lives, e tem um vídeo que a própria Shopee já fala, nas lives você tem que distribuir ali entre 5 e 6 moedas, e nos dias especiais você vai distribuir de 7 até 10 moedas. E também horários, tá? Porque tem horários que são mais disputados e vai ser isso. Então, é exatamente isso. Você vai entrar com essa mentalidade que você vai investir muito dinheiro até aquilo retornar pra você. Senão, não tem como. Não tem como, gente. Você vai ficar falando sozinho, ninguém vai entrar na sua live, você não vai fazer venda, você vai uma semana fazer uma venda, na outra semana fazer outra venda, e não vai girar. Não vai girar. Então, a verdade é essa. Você vai ter que investir dinheiro na Shopee pra ela te entregar a sua live pras pessoas. Eu tentei fazer live, eu comecei fazendo em 3 horários, né? De manhã, de tarde e à noite. E percebi que tem um horário de pico ali entre 6 e 8 horas, que nesse momento é um horário que a Shopee distribui um cupom muito bom. E que entra mais gente. Nesse horário é impossível você conseguir engajamento sem dar muita moeda. Demorou bastante tempo pra eu entender. Demorou ali demorou 2 a 3 semanas pra eu entender isso. Que eu precisava entregar muita moeda. Porque eu tava entregando moedas, eu tava entregando ali fora desse horário de pico, eu tava entregando 3 moedas, vinha gente na minha live, faziam compras, porém compras baratinhas, onde a comissão não era muito boa, então a quantidade de moeda que eu dava não pagava com a comissão esse investimento que eu fazia. Olha ele voltando aí. Então eu tava perdendo dinheiro. Dinheiro que eu investia em moedas e que eu dava de moedas, no dia seguinte eu ia ver, eu não conseguia recuperar aquele dinheiro com a comissão que era paga pra mim. Então eu fiquei nessa luta, e fora isso, muitos problemas técnicos. A Shopee tem muitos problemas técnicos. Ela te dá várias notificações de violação sem você estar tendo nenhuma violação. Violação que você não tá mostrando produto e você tá mostrando. Violação que não tem apresentador na live, você tá lá apresentando. Aí você tem que ficar recorrendo disso. Eu não sei quanto disso também, porque eu sei que essas violações impactam na entrega. Então eu não sei quanto disso também impactou na entrega das minhas lives, tá? Eu recorri de todas, a maioria eu consegui, a minoria não foi decidida em meu favor. Eles permaneceram dizendo que eu cometi uma violação que, honestamente, não tinha cometido. Aí vem outro ponto.
como afiliado, o atendimento da Shopee é muito ruim. Você não tem com quem falar. Você não tem um chat, você não tem um e-mail. Você tem lá um Fale Conosco, que você... Não é um e-mail, você preenche umas lacunas e aquilo vem uma resposta automática para você. Aí você responde, manda foto, vem outra resposta automática para você. Você reclama, manda foto, reclama de novo, vem outra resposta automática para você. E é assim. E eu fiquei muito surpresa porque eu sou vendedora da Shopee há pelo menos 5 anos, gente. E eu nunca tive problemas como vendedora com o atendimento da Shopee. Você tem chat, você tem suporte, você tem e-mail, você tem retorno. Já fui pro Reclame Aqui também. Você tem suporte da Shopee como afiliado? Nada. Honestamente, não tem. É muito ruim. É muito ruim. Então, assim, eu pensei várias vezes em desistir porque me desgastou muito mesmo, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente, porque eu investi bastante em moedas. Teve um dia, inclusive, que a plataforma não estava com um bug completo, que ninguém estava conseguindo finalizar as compras. Ninguém. Nem na minha live, as pessoas tentando finalizar, gente. Vocês não imaginam o desespero que é. Você tá entregando 8 moedas para cada pessoa e a pessoa dizendo, eu não tô conseguindo finalizar. E a outra pessoa, não tô conseguindo finalizar. E a outra pessoa, não tô conseguindo finalizar. Você, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá com problema na minha live, na minha internet. Eu encerrei a live, falei, gente, vou encerrar porque não tá fazendo sentido. As pessoas resgatando moedas, as pessoas mandando os IDs para você incluir, que é a melhor forma de fazer compras quando as pessoas te mandam os IDs, porque elas já vão direto no que elas querem comprar. E não consegui concluir. Eu encerrei a live, fui olhar as outras lives e vi que estavam todos os afiliados com esse problema. Ninguém estava conseguindo vender naquele dia, durante o período de pico, que é o período que tem o melhor cupom. Eu entrei em contato com a Shopee, mandei as minhas imagens das pessoas reclamando, porque eu printo tudo, gente. Mandei as imagens das outras lives, porque eu printei as outras lives com as reclamações das pessoas. E eu falei, eu não quero nada, eu só quero as minhas moedas de volta, porque eu invisto muito dinheiro naquilo. E as pessoas vieram, resgataram as moedas e ninguém conseguiu concluir as compras. E a Shopee, depois de mandar muitas respostas automáticas para esse formulário que eu falei para vocês, finalmente, porque eu não desisti, alguém me respondeu, nós não vamos retornar as moedas. E é isso. E você, aparentemente, tem que aceitar. Não é fácil, gente. Quem tá aí na internet dizendo, eu assisti antes de começar muitos vídeos dizendo, gente, é muito fácil, é só abre, faça e venda. Não é. Não é. Eu, chegando ali já na terceira semana, eu falei assim, bom, eu vou tentar com uma agência. Porque a agência, apesar de ficar com um pouco do seu lucro, ela vai te dar mais cupons, o que atrai mais pessoas, né? Você tem mais uma diversidade maior de cupons para dar. Ela, eventualmente, vai te dar moedas também. Então, eu fui tentar com uma agência. E aí eu consegui me inscrever numa agência essa semana e eu tô começando. Então, nesse próximo mês, talvez nem nesse próximo, porque aí para você também conseguir alguns benefícios da agência, você precisa fazer tantas vendas. Então, eu ainda vou ter que investir o meu dinheiro para aí começar realmente a ter alguns benefícios da agência. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas pelo menos eu acho que eu tenho suporte. Já tenho grupos de WhatsApp para poder ter informações. Eu tenho e-mail, né, de alguém para me ajudar, uma pessoa que vai me responder, que vai poder verificar algumas coisas para mim. Então, eu acho que nesse sentido pode me ajudar de alguma forma. Mas para vocês terem uma noção, nessa 1 mês e 1 semana que eu tô na Shopee como afiliada, eu gastei R$700 de moeda. Eu investi R$700 meus em moeda. E eu lucrei até o momento de comissão R$699. Eu tô ainda R$1 no prejuízo. Vamos ver, gente. Eu vou tentar. Eu vou dar aí um mínimo de 3 meses de tentativa pra ver como é que vai ficar essa história. E eu vou contando pra vocês. Eu queria vir assim com notícias, dizer pra vocês, gente, pra quem tá começando é muito fácil. Você realmente faz muito dinheiro, mas não é verdade isso. Não é verdade. É até bom vocês terem essas informações pra vocês entrarem preparados, saber que vocês vão ter que investir dinheiro na plataforma pra ter retorno, tá? Se alguém tem uma experiência diferente, conta pra mim aqui embaixo. Se com vocês foi diferente, se vocês conseguiram aí engajamento sem ter que investir nada com moeda. É bom a gente também ter um outro lado. Mas pra mim tem sido muito difícil, não tem sido nada fácil. O que não me fez desistir até o momento é porque eu, embora esteja com R$1 de diferença, consegui recuperar tudo que eu investi. Botei 700, ganhei 699. Vamos ver. Na hora que começar a me dar prejuízo, aí eu paro. Mas as vantagens. Eu falei pra vocês que eu comecei a fazer
3 vezes por dia, depois eu testei vários horários, gente, testei diversos horários nesses períodos, diversos horários, teve dia que eu fiz 4 vezes, teve dia que eu fiz, né, mais, menos, enfim, testei diversos horários, testei dar moeda, não dar moeda, foi aí que eu descobri essas coisas das moedas, realmente tem que ser um bom investimento em moeda, e dependendo do horário vai ter que ser de 8 para cima, a quantidade de moeda que você vai dar. E aí eu decidi pegar o horário, hoje eu faço no horário de maior concorrência, que é o de 6 às 8, que é o horário que a Shopee libera o cupom de 30%, né, nesse momento é o que ela tá fazendo. Então, eu dou a partir de 8 moedas ali. E acaba num instante, tá, gente? É 10 minutos aquelas moedas acabam. E você tem que dar novamente, tá? Por isso que é muito dinheiro que você gasta. Então, hoje, esse horário é o que mais tem saído venda, é o que eu mais gasto, Mas foi o único horário que em algum período, em algum momento ali, ele me deu lucro. Nem que tenha sido de 10 reais. Eu recuperei o dinheiro das moedas que eu investi e ganhei ainda um trocadinho. Então, eu tô ainda investido nesse horário. Eu não fico às 2 horas, então é um horário curto que eu consigo ficar, até porque esse cupom chega ali umas 7h30, ele acaba, ele esgota, então tem que ser rápido mesmo. Então eu boto muita moeda no início pra vir bastante gente, aí entra muita gente já mandando ID, tal, mas ali por dia eu gasto uns 40 reais de moeda, tá? Ontem, por exemplo, eu gastei 39 reais de moeda e recuperei 21. Foi o meu lucro de ontem. E aí é isso, gente. Vamos ver, até eu consegui entrar na agência agora, então já é um outro processo que eu vou contar pra vocês também. Não sei quanto tempo eu vou acumular de informação pra passar, mas eu volto pra passar. Mas eu queria muito contar isso pra vocês, porque a gente só escuta, pelo menos eu só tenho visto vídeos de gente falando que é tranquilo, é maravilha, dá muito retorno, quem quiser agora que só não ganha dinheiro quem não quer, e não é verdade. Você precisa ter dinheiro pra investir e dá muito trabalho, tá? Porque você precisa ter horários disponíveis, você passa 1 hora conversando com as pessoas, falando direto, prestando atenção no computador. Agora eu faço com o meu celular filmando e eu já pego o meu computador, eu tenho um computador, então eu abro a mesma live no meu computador e ali eu consigo ir copiando e colando os IDs que as pessoas mandam, porque antes eu ia colocando na mão, agora eu descobri que essa live eu consigo abrir uma live no computador e colando, copiando, colando, que agiliza muito. Então isso tudo também você vai pegando com o tempo, tá, gente? Mas é isso. Vamos torcer por mim e por vocês, que eu volte aqui com boas notícias no mês que vem. Nem tô esperando assim que me dê um super lucro agora de início, mas com boas notícias que as coisas começaram a caminhar, né? É isso. E enfim, a Shopee também não tem obrigação de nada, eu só acho assim que realmente esses problemas técnicos ela tem que resolver. Essa questão do problema que deu no pagamento naquele dia, ter usado as minhas moedas e não ter me devolvido, foi muito feio. Eu acho que deveria ter devolvido as moedas de quem investiu para trazer os compradores para a live e as pessoas não puderam comprar. Então, tem coisa, o atendimento que é muito ruim para os afiliados, tem muitas coisas que a Shopee precisa resolver, tá? Mas também é uma opção minha, estar lá ou não. E eu vou tentar até eu achar que tá me dando mais prejuízo ou mais aborrecimento do que satisfação e do que lucro, né? Enquanto eu tô elas por elas, eu posso continuar tentando. E é isso, amores. Então, eu espero que da próxima vez eu venha com melhores notícias, mas de verdade eu espero mais ainda que esse vídeo ajude pessoas que não encontram respostas, porque é muito difícil esse tipo de depoimento. Tá bom? Beijinho, tchau, tchau!